Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força para ele, certo? Comente, curta, compartilhe o conhecimento. O assunto de hoje é as regências, a unidade ameaçada. Na aula de hoje nós vamos ver como é que aconteceu o governo após a renúncia de Dom Pedro I aqui no Brasil, do Império, para ir assumir a coroa portuguesa. E como foi que se deu esse governo, como foi que ele se organizou, de que maneiras e também o que é que aconteceu durante esses governos, chamados de regências. Vem comigo. Regências, um período movimentado. O período regencial foi relativamente curto, durou uma década, de 1831 a 1840. Apesar disso, foi também um dos períodos mais agitados da nossa história. Naqueles 9 anos, ocorreram intensas disputas políticas entre o centro e as províncias. O centro, lembre-se, ali onde era o Rio, São Paulo, certo? E a região sul. E revoltas sociais armadas de norte a sul do país. Esses episódios ameaçaram a unidade nacional e, ao mesmo tempo, foram decisivos na formação do Estado brasileiro. Então, é impossível pensar hoje o território brasileiro, imenso como é, em dimensões continentais, pois o Brasil ele é maior do que o continente oceânico, ou em torno dele, e é maior. E aí o que acontece? Ele, para ter essa composição toda, né, o que ele passou para chegar até isso? Nesse período nós vamos ver que houve muitos movimentos separatistas, né, de várias origens e objetivos. Só que eles não lograram êxito. E nós vamos ver por quê. História política. Quando Dom Pedro I renunciou ao trono, como nós vimos na aula anterior, e aqui vai ficar o card, tá certo? Para vocês verem essa aula sobre a independência brasileira. Aliás, o reinado de Dom Pedro. Seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade, como nós podemos ver nesse quadro da época. Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, futuramente, ele só tinha 5 anos de idade quando o pai deixou o Brasil para assumir a coroa lá em Portugal. Nesse caso, dizia a Constituição brasileira do Império que o governo deveria ser ocupado por 3 regentes. Regentes é tipo governadores provisórios, tá certo? Eles governariam, escolhidos, mas eles não poderiam se apossar do cargo. Escolhidos por uma Assembleia Geral formada de deputados e senadores. Mas como esta Assembleia estava em recesso, os poucos deputados e senadores que se encontravam no Rio de Janeiro, a capital da época, elegeram 3 regentes provisórios, que governaram por pouco mais de 2 meses. E a regência trina provisória era composta pelo senador Vergueiro, que defendia posições liberais, era fazendeiro de café e português de nascimento. O Marquês de Caravelas, representando a ala conservadora do Senado, e Francisco de Lima e Silva, brigadeiro do Exército Imperial, que era um militar renomado. Regência trina permanente. Regência, o governo provisório, como já foi dito, trina, porque eram 3, e permanente no sentido de ficar até o herdeiro do trono assumir. Em 1831, ainda, a Assembleia Geral, em 1831 ainda, a Assembleia Geral elegeu um militar e 2 deputados civis para compor a regência trina permanente. O homem mais poderoso dessa regência era o ministro da Justiça, o padre paulista Diogo Antônio Feijó. É bom lembrar que ele não fazia parte da regência trina, como a gente vai ver. Francisco de Lima e Silva foi escolhido, brigadeiro do Exército Militar Imperial,
militar renomado. O Marquês de Monte Alegre, apesar de baiano, vivia em São Paulo e representava o Sudeste e Sul. E João Braulio Muniz, maranhense, representava os interesses do Norte e Nordeste. Só que dessa regência trina, nesse governo aí, durante esse governo, o homem mais poderoso dele e influente era o ministro da Justiça, o padre Antônio Feijó. Diego Antônio Feijó, na verdade, seu nome completo. Quando essa regência assumiu o governo, ocorreu uma disputa pelo poder no parlamento, na imprensa e nas ruas entre três grupos políticos, como a gente pode ver nesse quadro. Vejam só, o nome e apelido do grupo político. Os restauradores, ou chamados de caramurus porque eram os índios da época de Cabral aqui, certo? Quando o Brasil foi fundado. Quando o Brasil teve as visitas iniciais dos portugueses. Eles defendiam a volta de Dom Pedro ao poder, por isso eram restauradores, restaurar o poder, e também eram contrários a reformas sociais. Ou seja, do jeito que está, deveria continuar. Nada de mulher participar de voto, nada de libertação de escravos. Seu líder era Vicente Ferreira de Paula. Os moderados, aqueles que estavam no centro, né, ou chamados de chimangos, queriam a manutenção dos privilégios das elites provinciais e também a monarquia constitucional, ou seja, que o imperador governasse, mas que ele só seguisse o que estivesse na lei e não que desse na telha. Seus principais líderes eram o padre Diego Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Já, por outro lado, nós temos os exaltados, ou farroupilhas, defendiam o federalismo, a garantia de autonomia política e econômica para as províncias. Ou seja, para eles, as províncias, tipo os estados de hoje, eles deveriam ter mais independência. Não que se separassem do Brasil, mas que eles se governassem e fizessem as próprias leis também. E parte deles era favorável à república, né? Um governo que deveria ser exercido por alguém escolhido e não por um imperador, um rei, certo? E entre os seus líderes estavam Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Desde o início, o governo formado por moderados usou soldados do exército para reprimir as manifestações populares. Por vezes, porém, esses soldados, sentindo as dificuldades do povo, juntaram-se a ele contra o governo. Por não confiar no exército e disposto a manter a ordem, o governo dos moderados criou no ano de 1831 a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era composta pelo marechal de campo, marechal do exército de campo, tenente-general, o brigadeiro, o marechal de campo e o marechal do exército, certo? Então, aqui você tem os principais oficiais da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional, só para fechar essa questão aqui, era um exército do governo, tá? Um grupo de civis. Então, não eram soldados do exército que já havia, das Forças Armadas. Era um exército formado pelo governo com civis armados, tá? Era uma milícia do governo. Dela só podiam participar cidadãos proprietários com a idade entre 21 e 60 anos de idade, né? E renda anual mínima de 20 mil réis nas 4 maiores cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e de 100 mil réis no resto do país. Então não era qualquer um que fazia parte da Guarda Nacional. Você tinha de ter alguma propriedade, tinha de ter entre 20 e 60 anos de idade, e tinha de ganhar, se você morasse numa das 4 grandes cidades, você tinha de ganhar no mínimo 20 mil réis por ano. Ou se morasse em outras regiões, que não nessas 4 grandes cidades do país, deveria ganhar no mínimo 100 mil réis por ano. Então, era uma exigência de uma guarda elitizada. O governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional, a mais alta de todas elas. E é daqui, dessa época, que vai vir o termo coronel, se referindo aos grandes fazendeiros, que um vai passar
para o outro de forma hereditária, certo? Inclusive aqui no Nordeste, isso era uma prática até poucos anos, até poucas décadas. Então, um grande fazendeiro era chamado de coronel, coronel fulano, coronel Beltrano, tá? Que é um título que foi recebido lá no século XIX e que essa cultura passou de geração em geração entre os grandes fazendeiros. Cada fazendeiro coronel organizava um destacamento em sua região, com homens de sua confiança e com recursos próprios, adquirindo com isso um enorme poder local. Então você vai ter aí uma estrutura que vai se montar, certo? Uma parceria entre o governo central e também uma parceria com os líderes políticos locais que eram os fazendeiros. E por que é que eles vão ganhar também esse título de coronel, né, esses fazendeiros? Porque muitos deles contribuíram comprando armas para essa Guarda Nacional e fardamento, enfim, contribuiu com a composição dela. Por isso que eles vão ganhar esse título de coronel. O ato adicional de 1834. Tanto moderados quanto exaltados concordavam com a necessidade de reformar a Constituição que tinha sido imposta por Dom Pedro I. Vocês lembram que Dom Pedro I, inclusive, numa parte da Constituição, determinava que ele exerceria exclusivamente, ou seja, somente ele, o poder moderador, com possibilidade de interferir em todos os outros poderes? Pois é. Depois de muito debater a questão no parlamento, chegaram a um acordo que consistia em conceder uma certa autonomia às províncias e garantir a unidade do Império. Com esse objetivo, o governo regencial aprovou o ato adicional de 1834. Ato este que nós podemos ver aqui nessa imagem a reunião, né, dos deputados para a discussão dessa reforma constitucional. E o que é que esse ato fez? Propunha, dava maior autonomia às províncias, concedendo a elas o direito a uma Assembleia Legislativa e orçamento próprio. Então, antes desse ato, antes dessa pequena reforma constitucional, as províncias, os estados atuais, não tinham Assembleia Legislativa, ou seja, uma Câmara provinciana, uma Câmara provincial, que reunisse os deputados daquela província para debater leis daquela província. Não tinha. Você tinha as câmaras municipais nas cidades, formadas pelos vereadores. Esse ato extinguia o Conselho de Estado, que foi criado, por Dom Pedro I e era bastante impopular, ninguém gostava dele, ninguém queria. Também substituía a regência trina pela regência una, em vez de 3 regentes, um só. O regente deveria ser escolhido por eleição, o que contentou os liberais. E transformava o Rio de Janeiro em município neutro, ou seja, ele seria a capital do Império. Foi aí que o Rio se transformou, na capital do Império de vez. E aqui você tem o Rio de Janeiro daquela época. Os Arcos da Lapa, atualmente. Com o ato adicional, as províncias ganharam o direito de fazer algumas leis e de decidir em que aplicar o dinheiro de parte dos impostos arrecadados. Então, com essa reforma constitucional, nós vamos ter aí as províncias um pouco mais livres para se governarem, para se administrarem. A regência una de Feijó. Está escrito aqui M, mas é porque na hora que dá um espaço, ele muda automaticamente, mas é una, único, tá certo? De Feijó. Com a morte de Dom Pedro I, no ano de 1834, o grupo de restauradores se dissolveu, ou seja, se desfez. Parte de seus membros se retirou da política. Outra parte passou para o grupo dos moderados. E aqui você tem a representação da hora da morte de Dom Pedro I. Nesse contexto, ocorreram no Brasil pela primeira vez eleições
para a escolha de um chefe de governo. O padre Feijó venceu por uma diferença pequena de votos. Como a gente viu já, né, o padre Diego Antônio Feijó. O regente Feijó era favorável ao casamento dos padres. Olha só que opinião revolucionária para a época. Porque se hoje ainda é tabu na Igreja Católica, naquela época então nem se fala, né? Opinião que gerou grande polêmica na época. Durante seu governo, ele teve de enfrentar duas grandes rebeliões regenciais, a cabanagem no norte e a farroupilha no sul. Por isso, precisava de recursos que deviam ser aprovados pela maioria dos deputados da Câmara. Mas a Câmara, eleita no ano seguinte, era formada em sua maioria por deputados da oposição a Feijó. Sem o apoio na Câmara dos Deputados e sem recursos suficientes para conter as rebeliões provinciais, Feijó renunciou 3 anos depois, em 1837. A regência Una de Araújo Lima. Feijó foi sucedido por Pedro de Araújo Lima, que inaugurou o Regresso, que era um movimento liderado por representantes políticos da cafeicultura do Vale do Paraíba e dos grandes comerciantes na cidade do Rio de Janeiro. Os regressistas queriam garantir a unidade do Império, ou seja, que o Império continuasse unido, né, uma só terra, e também a ordem escravista, pondo fim ao que eles chamavam de anarquia do período regencial. Então eles diziam que havia uma bagunça, havia uma falta de ordem, uma falta de lei durante o período regencial, e era preciso ter ordem. Com esse objetivo, no ano de 1840, a regência de Araújo Lima aprovou a lei interpretativa do ato adicional. Então você vê que o ato adicional já foi modificando vários pontos da Constituição de 1824. Só que uma lei em 1840 foi aprovada, né, para interpretar esse ato de 1834. Que retirava a autonomia das províncias e dava ao governo central um maior poder. Então, Araújo Lima, ele moveu-se politicamente no sentido de centralizar todas as decisões no Rio de Janeiro novamente, e que a autonomia antes dada às províncias pelo ato adicional de 1834, né, essa autonomia foi retirada com essa lei interpretativa aprovada no governo Araújo Lima. As rebeliões regenciais. É aqui que começa todos os conflitos, né, no período regencial brasileiro. Nesse período ocorreram agitações de ruas, né, revoltas escravas e rebeliões republicanas, ou seja, revoltas com o objetivo de proclamar a república no Brasil. Essas manifestações das províncias do Império estavam relacionadas ao alto custo de vida nas cidades brasileiras e ao escravismo e ao autoritarismo dos regentes. Dispostos a mudar a situação, pobres e ricos, peões e fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos se uniram para combater o governo central com sede no Rio de Janeiro. Mas, enquanto as elites provinciais lutavam pela autonomia das províncias, os oprimidos batalhavam por liberdade e uma vida melhor. As principais rebeliões desse período foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaiada, conforme a gente vai ver nesse mapa. Ao norte, nós vamos ter acontecendo a cabanagem entre 1835 e 1840. Nós vamos ter ainda no nordeste a balaiada entre 1838 e 1841. Ainda aqui no nordeste, lá em Salvador, a Revolta dos Malês de 1835, a Sabinada de 1837 e 1838, e no sul a Guerra dos Farrapos, que foi o conflito que mais durou tempo, né, uma década, entre 1835 e 1840. Nós vamos falar dessas 5 revoltas, né, esses 5 rebeliões que aconteceram nas regências.
A cabanagem, de 1835 a 1840, ocorrida, né, na província do Grão-Pará. Em 1835, quando se iniciou a cabanagem, a província do Grão-Pará abrangia as terras dos atuais estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. A população do Grão-Pará era de cerca de apenas 120 mil habitantes, assim distribuídos. Então, o Grão-Pará era essa grande província, né? Esse é o mapa da época. Pois bem, eram distribuídos assim os habitantes do Grão-Pará. Nós tínhamos 33 mil índios, 30 mil negros, 42 mil mestiços, 15 mil brancos e um total de 120 mil populares, né? A população daquela época. Os habitantes do Grão-Pará eram em sua maioria muito pobres, viviam da pesca, da exploração de madeira, castanha do Pará, cacau, baunilha e ervas medicinais. A castanha do Pará, o cacau, eram um dos exemplos das chamadas das chamadas drogas do sertão, né? Porque são estimulantes, como também o exemplo do Guaraná do Amazonas. Trabalhavam no regime de escravidão, o Guaraná da Amazônia. Eles trabalhavam no regime de escravidão ou por baixíssimos salários. Moravam em cabanas erguidas sobre estacas às margens dos rios, né, as palafitas. Por isso eram chamados de cabanos, conta de cabanas. Os cabanos queriam terras para plantar e o fim da escravidão. Já os fazendeiros queriam escolher o presidente da província, que na época era imposto pelo governo central. Então, ricos e pobres do Grão-Pará ocuparam Belém, a capital da província, e colocaram no poder o fazendeiro Félix Clemente Malcher. Mas tanto este líder, Clemente Malcher, cabano, quanto o que o sucedeu traíram a cabanagem. Os cabanos continuaram lutando, então, sob a liderança de Eduardo Angelim, e reconquistaram Belém, onde proclamaram a República em agosto de 1835. O governo central não aceitou a República dos Cabanos e, em maio de 1836, enviou ao Grão-Pará uma poderosa força militar, apoiada por navios e mercenários estrangeiros. Os cabanos resistiram até 1840, mas não conseguiram impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais, que eram mais numerosas e mais bem armadas. O nome verdadeiro de Eduardo Angelim era Eduardo Francisco Nogueira. Ele era cearense e tinha 21 anos de idade, quando foi presidente da província do Grão-Pará por cerca de 9 meses. Como presidente, proibiu atos de violência contra civis e conseguiu um grande apoio popular. Seu desempenho na cabanagem lhe valeu o apelido de Angelim, nome a uma madeira muito resistente. E aqui você tem um desenho que mostra, representa uma das lutas da cabanagem. A repressão à cabanagem foi brutal. Estima-se que as forças do governo mataram cerca de 40% da população do Grão-Pará. Os cabanos conquistaram o poder, mas não conseguiram conservá-lo. Entre as principais razões da derrota da cabanagem podemos citar as divergências entre seus líderes. Uns queriam apenas o poder na província, outros queriam melhores condições de vida, libertação dos escravos. Então, isso fazia com que os líderes não fossem unidos. Isso enfraquece qualquer movimento. E a superioridade bélica, né, das tropas do Império que reprimiram a cabanagem. Superioridade bélica vem de guerra, então a superioridade de guerra das tropas do Império. A Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na época, a base da economia da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul, era a criação de gado e a produção de couro, sebo, graxa e charque ou carne salgada.
Esses produtos gaúchos eram vendidos principalmente para outras províncias brasileiras, ou seja, destinavam-se sobretudo ao mercado interno. Os fazendeiros gaúchos reclamavam dos altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas outras províncias brasileiras e também da concorrência desleal dos charques uruguaio e argentino. É que o charque desses países pagava um imposto baixo nos portos brasileiros e podia ser vendido a um preço menor do que o do gaúcho. Então, o que acontece aqui é um problema que, de certa forma, acontece com vários produtos, ainda hoje, né, mundo afora, que é o seguinte: um produto de um país, no caso aqui do Brasil, que nós estamos analisando, era, né, carne de charque, ele não era conseguido vender por um preço menor do que um produto que vinha de fora. Por quê? Porque ele já vinha com um preço baixo de outro país, e aqui entrando ele pagava menos imposto do que o produto interno do Brasil, que pagava outros impostos aqui, né, no Brasil. Então o que acontece? Essa era uma concorrência desleal. Então o produto estrangeiro acabava sendo vendido aqui num preço mais barato do que o produto nacional. Outra reclamação dos rio-grandenses era que os presidentes de província nomeados pelo governo central não atendiam a seus interesses. Por isso os gaúchos diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul e não queriam mais ser governados por homens enviados do Rio de Janeiro. Então, em 20 de setembro de 1835, rio-grandenses conhecidos como farroupilhas revoltaram-se contra o governo e, comandados por Bento Gonçalves, conquistaram Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. No ano seguinte, em 1836, os farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na vila de Piratini. Então, tem um mapa, né, onde aconteceram aqui as principais: Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês e Sabinada e os farrapos. Tem outra aqui que é pouco falada, foram as músicas cuiabanas. Dê uma pesquisada neles no Google, tá ok? Bento Gonçalves. Em 1839, liderados pelo general Davi Canabarro e pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, Canabarro e Garibaldi, os farroupilhas conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e lá, com a ajuda dos lagunenses, proclamaram a República Juliana. Garibaldi usou uma tática interessante para surpreender as forças do governo. Como os portos rio-grandenses estavam ocupados por navios do Império, ele e seus soldados construíram e transportaram seus navios por terra sobre carretas e tocadas por bois, desde Porto Alegre até Laguna, em Santa Catarina. Com isso, os farroupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral catarinense. Então, as tropas imperiais não esperavam que viessem, né, tropas por terra, esperavam que viessem por mar. E, além do mais, imagina aí barcos, embarcações enormes sendo transportadas por carros de boi. Em 1842, o Império enviou para o sul 12.000 soldados, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, a fim de combater os farroupilhas. As lutas se prolongaram por 3 anos, foram até 1845. Diante disso, Caxias teve de negociar com os rebeldes e, em 1845, as partes assinaram o Tratado de Ponche Verde, que pôs fim à guerra e é conhecido como Paz Honrosa, em 1845. Por esse acordo, os rio-grandenses podiam escolher o presidente da província, o charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais
de impostos nos portos brasileiros, os comandantes farroupilhas passaram para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes, e o governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. Em troca dessas vantagens, os rebeldes mantiveram o sul integrado ao império. Então, o governo imperial fez várias concessões, né, que eram exigências, que eram anseios dos farroupilhas, e em troca, esses se mantiveram comprometidos a fazer parte do Império Brasileiro. Anita Garibaldi. De origem humilde, Anita nasceu em 1821, em Morrinhos, perto de Laguna, Santa Catarina. Com 15 anos, quando exercia a profissão de costureira, casou-se e viveu com seu marido até conhecer o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, por quem se apaixonou imediatamente. Fugiu de casa para viver e lutar ao lado de Garibaldi. Na época, ele estava refugiado no Brasil e lutava ao lado dos farroupilhas. No Brasil, Anita lutou pela República e na Itália pela unificação do país. Criou-se uma verdadeira lenda em torno de seu nome. Há quem a considere a Joana d'Arc brasileira. Joana d'Arc era uma santa católica, né? Uma jovem que lutou na Guerra dos 100 Anos, lá na França, né? Contra o domínio inglês, na Idade Média. E Joana d'Arc, ela foi martirizada, acusada de ser bruxa, né? Queimada viva. Anos depois, ela foi santificada pela Igreja Católica. Aqui você tem um retrato de Anita Garibaldi, que viveu entre 1821 e 1849. O texto a seguir foi escrito especialmente para a obra pelos portugueses Daniel da Silva Assum e Udo Ingo Kunert. Legado indígena no Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul foi construída a muitas mãos. Ao longo de centenas de anos, nas terras do sul do Brasil, indígenas, portugueses, espanhóis, africanos, alemães, italianos, entre outros, promoveram intensas trocas culturais entre si. Até o século XV, o território rio-grandense era ocupado exclusivamente por indígenas. No sul, os charruas, no norte, os geis. E no centro, os guaranis, vindos da região amazônica em busca de sua lendária terra sem males. Alguns hábitos, como o de beber chimarrão e o de usar o tchê como pronome de referência, considerados como típicos dos rio-grandenses, são herança desses grupos indígenas. A palavra tchê ou xê pode ser traduzida por meu ou minha na língua portuguesa. Por exemplo, xerrei quer dizer minha família. Xê tuti significa meu tio paterno. Outra expressão interessante, muito usada pelos rio-grandenses, é xê-piá, que quer dizer meu coração. No sul, piá ou guri são formas carinhosas de se referir a meninos e meninas. Quando alguém chama um menino de piá ou guri, na verdade está querendo dizer meu querido menino. Termo amoroso dos guaranis que foi incorporado ao português falado hoje no Rio Grande do Sul. E aí, você sabia dessas informações? Olha só aqui um traje típico, né, de um gaúcho. Ele é composto do chapéu, barbicacho, né, que é o barbicacho que é tipo a barbicha dele, o lenço, a camisa, o colete, a guaiaca, que é tipo uma pochete, né? O rebeque, a bombacha, que é essa calça folgada, o tirador, que é tipo um avental, né? A bota e a espora, que é aquela estrelinha, né, de várias pontas para espetar o cavalo e acelerar o seu passo. Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia. Em Salvador, na Bahia, em 25 de janeiro de 1835, explodiu a mais importante revolta escrava já ocorrida na cidade brasileira.
Na época, essa revolta foi chamada de Insurreição Nagô, pois quase 70% dos rebeldes eram eram de etnia Nagô, nome dado aos iorubás na Bahia. E você pode ver que ela aconteceu onde? Em Salvador. Entre os africanos trazidos para o Brasil, havia líderes religiosos, políticos e militares, e até mesmo reis, a exemplo de Gezo ou Gezo, que se vê nessa imagem. E ele está aqui em azul, com a roupa em azul. Depois, essa insurreição ficou conhecida como Revolta dos Malês, porque os seus principais líderes, Pacífico Licutã, ele era Alufá, mestre do culto malê, Ahuna, Manuel Calafate, seguiam o culto malê, uma religião mista, que era composta de elementos africanos e muçulmanos contidos no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, veja que, no caso aí, o culto malê era tipo sincretismo, uma forma de sincretismo, só que eram elementos do culto africano com a religião muçulmana, né? O islamismo. E é parecido com o caso do sincretismo africano com elementos católicos, que a gente já falou antes. Mas nem todos os rebeldes eram malês. Muitos praticavam outras religiões e só participaram da revolta movidos pela esperança de uma vida melhor. Os afrodescendentes, escravos ou libertos, eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor e perseguidos por causa de suas religiões. Todos entraram no Brasil como escravos, tinham motivos de sobra para deixar de lado diferenças de origem e de religião e lutar contra seus opressores. Então é bom lembrar que aqui você tem a composição daqueles que eram oriundos da África, que nem todos eram de origem de matriz africana. Tinham também aqueles que praticavam o islamismo, né, que teve a origem lá na Arábia, na região do Oriente Médio, com Maomé. Os rebeldes lutaram durante a madrugada toda daquele 25 de janeiro de 1835 para conquistar o governo da Bahia e, por fim, à exploração e ao racismo. Com espadas, facas e lanças, enfrentaram soldados do governo armados com pistolas e garruchas, que era um tipo de espingarda mais potente. E como era de se esperar, eles foram vencidos, os rebeldes. A polícia baiana considerou criminoso todo e qualquer objeto encontrado com os rebeldes. Entre eles estavam abadás, que eram a vestimenta, né, dos malês, escritos religiosos deles, amuletos, atabaques, que era um tipo de bumbo, né, de tambor, colares de búzios, entre outros. Sufocada a rebelião, os vencedores se lançaram à vingança. Em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. A maioria voltou para lugares de origem como Lagos, na Nigéria, e Daomé, atual Benin. Esses homens haviam trabalhado muitos anos para conseguir a carta de alforria. Agora, mesmo os considerados inocentes eram expulsos da Bahia. O objetivo das autoridades, segundo o historiador João José Reis, era o branqueamento da sociedade livre baiana. Então, eles tinham por objetivo, segundo a interpretação deste historiador, João José Reis, o objetivo da época era que aqueles que eram livres, né, na sociedade, a maioria não fosse negra, mas sim branca. Muitos dos retornados levaram para a África costumes adquiridos aqui no Brasil e influenciaram de certa forma aqueles lugares. A Sabinada, entre 1837 e 1838, na Bahia. 2 anos depois, outra revolta agitou a Bahia. Essa revolta teve como motivos principais a recusa da população baiana em aceitar os governantes impostos pelo governo central, com sede no Rio de Janeiro. A notícia de que o governo central convocaria os baianos para combater os farroupilhas no sul. Então, nós temos aí 2 motivos, né?
Nem os baianos aceitavam que fossem indicados governantes para a província, indicados pelo Rio de Janeiro, e também não aceitavam o fato de serem deslocados para combater os farroupilhas no sul, na época da Guerra dos Farrapos. Isso revoltou um grupo de militares baianos, que simpatizavam com os farroupilhas. Eles resolveram então unir-se ao Doutor Sabino, como era conhecido o médico e jornalista Francisco Sabino, que por meio de seu jornal Novo Diário da Bahia, convocava o povo baiano a lutar pela república, ou seja, por um governo eleito pelo povo. Em novembro de 1837, os sabinos, como eram chamados aqueles seguidores, de Dr. Sabino, tomaram o Forte de São Pedro em Salvador, proclamaram a República e declararam a Bahia separada do Brasil, até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Aí eles iam conversar, era essa a proposta inicial. O governo regencial reagiu enviando forças navais, ou seja, mandou navios de guerra, que com a ajuda dos senhores de engenho do recôncavo baiano cercaram Salvador. Alguns rebeldes, então, ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Essa medida apavorou os proprietários de escravos. Muitos deles mudaram de lado e passaram a ajudar o governo regencial. E mais uma vez o movimento foi enfraquecido. As forças governistas ocuparam Salvador em março de 1838. E, para forçar os rebeldes a deixar seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da capital baiana. Como a gente pode ver nessa imagem, em que eles incendiaram vários edifícios de Salvador. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles o Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. A Balaiada, entre 1838 e 1841, que aconteceu no Maranhão e Piauí. A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão e no Piauí entre 1838 e 1841. O nome da revolta deveu-se ao fato de que um dos seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazia balaios para vender. Aconteceu no Maranhão e Piauí, região aqui. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Não tem imagem sobre ele. Você tem uma estátua representando, certo? Num dos memoriais. Como ele era um artesão que fazia balaios para vender, os participantes desse movimento foram chamados de balaios. E o nome do movimento Balaiada. Seus principais motivos foram 4. Os altos impostos cobrados pelo governo regencial, a luta pela um pouco de independência em relação ao Império, pela autonomia em relação ao Império, a luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província. Então havia 2 grupos políticos ali no movimento que queriam governar a província e não um indicado do Rio de Janeiro, como nós já vimos, e a crise econômica vivida pelos habitantes da região e suas consequências para a população pobre. Na década de 1830, a situação no Maranhão era tensa. Por quê? O algodão maranhense, a principal riqueza da província, vinha perdendo mercado, pois os ingleses estavam preferindo comprar o algodão norte-americano, mais barato, de melhor qualidade, e ficava mais próximo do transporte para a Inglaterra. Os maranhenses tinham de pagar também altos preços por roupas e alimentos vendidos pelos comerciantes portugueses, na maioria deles. Os proprietários pequenos vinham perdendo terras para os grandes fazendeiros e sendo forçados a mudar para o sertão ou para a cidade em busca de sobrevivência. E os escravizados, cerca de metade da população na época, reagiam à opressão formando quilombos. Então aqui está todo um cenário que de certa forma contribuiu para a eclosão, para o acontecimento da balaiada. Nesse contexto, bandos formados por desempregados, vaqueiros, quilombolas, que eram os negros fugitivos, que se agrupavam em comunidades, e indígenas passaram a atacar
as fazendas, atemorizando seus proprietários. Em dezembro de 1838, um desses bandos, chefiados pelo vaqueiro Raimundo Gomes, o Cara Preta, que você também não tem imagem sobre ele, apenas essa estátua no memorial, tomou uma pequena cidade no interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Depois, os balaios conquistaram Caxias, a segunda maior cidade do Maranhão na época, e avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda dos rebeldes locais, venceram as tropas oficiais enviadas para combatê-los em 1839. Naquele mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas, esse moço aí, que também não tem imagens melhores dele, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Enquanto no interior a luta se intensificava, na capital São Luís, os liberais e conservadores disputavam o poder entre eles. Mas diante da força dos rebeldes, liberais e conservadores esqueceram-se as suas divergências e se uniram contra os balaios. Então, você vai ter aí, inicialmente, essa luta entre conservadores e liberais pelo poder na província vai ser deixada de lado para se unir contra os rebeldes, porque eles queriam demais na visão desses grupos políticos, né? O governo regencial, por sua vez, enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, como a gente já viu. Ele era o homem de guerra na época. A repressão aos balaios foi violenta. Os rebeldes foram presos e executados sem direito à defesa. Estima-se que 11.000 balaios morreram na luta contra o Império. O líder Raimundo Gomes foi expulso do Maranhão. Manuel Francisco dos Anjos, Cara Preta, né? Ele morreu lutando. E o negro Cosme, que foi aquele lá dos quilombolas, né? Cosme Bento das Chagas, foi preso e enforcado. Aqui você tem a luta final contra os balaios. E aqui os líderes. Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o negro Cosme. Esse aqui, expulso do Maranhão. Esse morreu lutando e esse foi enforcado. Com o fim das rebeliões regenciais e a chegada, né, ao topo, a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se firmando no poder e garantindo a unidade do imenso Império Brasileiro. Bom, é hora da nossa revisão. No ano de 1831, aconteceram a renúncia de Dom Pedro I ao trono brasileiro para assumir o trono português, só que ele deixou aqui o seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, que estava com 5 anos na época, e o governo foi tocado, né, pela regência trina provisória no início, e depois regência trina permanente, e também nesse ano houve a criação da Guarda Nacional, né, um exército formado pelo governo central. Em 1834 houve o ato adicional, que era uma lei que modificava algumas determinações na Constituição de 1824, proclamada por Dom Pedro I. Houve também a morte dele, né, nesse ano, e aí a regência una de Padre Feijó, né? Padre Feijó passou a governar, só que ele renunciou em 1837 porque ele não tinha condições de governabilidade. E nesse ano iniciou-se a regência una de Araújo Lima. E no ano de 1840 tivemos a aprovação da lei interpretativa do ato adicional. Essa lei, ela tirava a autonomia concedida no ato adicional às províncias e centralizava o poder nas mãos do governo central no Rio de Janeiro. Revoltas regenciais. Como a gente já viu, uma série de revoltas sacudiram o Império durante o período regencial, dentre as quais
Lá no Grão-Pará, cabanagem, que aconteceu entre 1835 a 1840. Província do Grão-Pará, os revoltosos eram índios, negros e cabanos, pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios. Péssimas condições de vida da população mais pobre e o domínio político e econômico dos grandes fazendeiros foram os principais motivos dessa revolta. Entre 1831 e 1841 nós tivemos a balaiada, que aconteceu na província do Maranhão e também envolveu parte do Piauí. Os revoltosos eram pessoas pobres da região, artesãos, escravos e fugitivos quilombolas. As causas foram uma vida miserável dos pobres, grande parte da população e a exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. Nós tivemos na Bahia, em Salvador, a Sabinada entre 1837 e 1838. Província da Bahia, os revoltosos foram militares, classe média e pessoas ricas. As causas eram descontentamento dos militares com baixos salários e a revolta com o governo central, regencial, que queria enviá-los para lutarem na Revolução Farroupilha no sul do país. Já a classe média e a elite queriam mais poder e participação política e proclamar uma república na Bahia, Em 1835 tivemos a Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, província da Bahia. Os revoltosos eram escravos de origem muçulmana, principalmente, mas também houve a participação de outros, pobres e outros escravos. Eles eram contrários à escravização, à imposição do catolicismo e a restrições religiosas. E por fim, a Guerra dos Farrapos entre 1835 e 1845, que aconteceu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Os revoltosos eram estancieiros, ou seja, proprietários de estância, de terra, militares e libertários, que queriam a república, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas, aqueles que queriam acabar com a escravidão. Eles estavam descontentes com os altos impostos cobrados sobre os produtos do sul, como couro, mulas, charque, e se revoltavam contra a falta de autonomia das províncias. Então essas foram as 5 principais revoltas regenciais entre 1831 e 1840. Muito bem, galera, essa foi nossa aula. Se você gostou, dê aquele like no vídeo. Comente, compartilhe o conhecimento. E se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, pausa e vê com atenção, tá certo? Lembre-se que estudar é preciso. Um forte abraço e tchau, tchau.